O novo texto do Código de Processo Civil prevê mudanças em prol de uma justiça mais ágil. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro algumas questões que merecem destaque. Aproximadamente 6 milhões de processos tramitando em Minas Gerais e mais de 90 milhões em todo o país, apontam dados do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, celeridade é um dos desejos mais recorrentes quando se fala de justiça no Brasil. Nunca se falou tanto neste termo como agora, quando o novo Código de Processo Civil chega com mudanças que visam a rapidez processual. O princípio da duração razoável do processo está fundamentado no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988. O novo Código de Processo Civil cria mecanismos para tornar o judiciário mais ágil e com mais segurança jurídica. O novo texto prevê mudanças no trabalho do juiz, principalmente na técnica de fundamentação das sentenças. O juiz, pelo Código de 73, poderia, com um único argumento, exaurir a fundamentação. Ele agora tem de construir o problema jurídico de modo a atender a toda a argumentação posta. E com isto, as partes têm aquela garantia efetiva, real, de acesso à justiça. O debate mais amplo, ao contrário do que se pode pensar, possibilita a redução de tempo da tramitação, como acontece na Justiça Europeia. Mesmo que isso não ocorra entre nós brasileiros, pelo menos ocorrerá uma diminuição das taxas de reforma, das taxas de alteração das decisões, que acaba fazendo com que o processo se torne mais efetivo e, em algumas situações, até que se diminua o tempo do processo. Há também mudanças no trabalho do advogado. Ele deve priorizar a busca pela conciliação e verificar a jurisprudência, conjunto de decisões dos tribunais relacionados ao caso. O advogado, ao postular em juízo, ele já precisa mudar um pouco o modo de promover a redação das peças, para que ele não gere uma animosidade, uma insatisfação do réu quando ele fizer a leitura da petição inicial, e com isso ele fomente a possibilidade da obtenção de um acordo nessa primeira audiência. Porque caso essa audiência consiga sucesso, o processo termina e não há mais necessidade de sua continuidade, salvo no que diz respeito ao cumprimento do acordo estabelecido pelas partes. Além disso, o advogado ele vai ter que perceber que o Código fortalece o uso do chamado direito jurisprudencial, ou seja, as decisões dos tribunais, proferidas em alguns modos, elas vão ser obrigatórias, elas vão ser vinculantes. Então, o advogado não vai mais poder ficar, digamos assim, negligenciando as decisões proferidas, por exemplo, pelos tribunais superiores, porque caso ele não as leve a sério, ele pode já propor a demanda e já perder pelo fato de haver um entendimento jurisprudencial contrário ao seu entendimento. Os prazos também foram modificados. Interpor recursos e respondê-los ficou unificado em 15 dias. A única exceção são os embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias. A grande mudança está na contagem, que passa a ser feita em dias úteis. Para o magistrado, tratar os prazos com isonomia possibilita uma melhor gestão processual. Aliás, adota-se o negócio jurídico processual mediante o qual as partes podem estabelecer regras de procedimento adequadas ao seu caso concreto. O novo texto prevê no artigo 12 o princípio da cronologia. Atualmente, não há uma regra clara sobre a ordem que o processo deve ser julgado. Com o novo Código de Processo Civil, os magistrados devem seguir a ordem cronológica da conclusão para proferir uma sentença ou acórdão. Prioridades já previstas em lei, como processos de idosos e portadores de doenças graves, serão mantidas. Então, o Código cria uma ordem para se ofertar o mínimo de, digamos assim, de requisitos administrativos para o cidadão saber quando que o seu processo vai ser julgado. As práticas do novo Código de Processo Civil começam a partir de março de 2016. O Judiciário está se aparelhando dentro desta vacatio legis para atender às práticas que o Código irá impor. Por exemplo, é preciso que sejam implantados os juízes leigos, os conciliadores, e isto também invoca questões de ordem orçamentária, que têm de ser compatibilizadas, mas já estão sendo tomadas providências urgentes para esta implantação.